Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui trazendo para todos vocês Apocalipse, onde o fim é o começo. Sábado passado nós trouxemos essa narrativa, essa interpretação das sete trombetas, trazendo a narrativa dos idealistas, dos historicistas, que é muito parecido. Hoje a gente vai trazer dos preteristas e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesta aula. Estou aqui com o meu irmão, amigo, o Dr. José Luiz. Tudo bem, né? Olá, pastor Genival, forte abraço. Olá, queridos ouvintes, vocês que nos acompanham todos os sábados, fielmente, né, e deixam aí seus comentários. Forte abraço a todos vocês. E não deixem de convidar seus amigos, familiares para assistir também. Ainda falando sobre as sete trombetas, agora sob a perspectiva preterista, numa visão preterista moderado, tá? Existem várias linhas de preterismo, assim como existem várias linhas de historicismo, futurismo, mas a ideia central do preterismo é dizer que grande parte das sete trombetas já se cumpriram nos primeiros séculos da nossa era, da era de Cristo. A partir do ano zero até o ano 100, do ano zero ao ano 300, do ano zero até o ano 400, seriam ali naqueles primeiros séculos. Então vamos lá ao livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Você que ainda não adquiriu o seu livro, adquira. Nas descrições do vídeo aqui, nós teremos um link onde você poderá estar fazendo a sua aquisição. E é importante que você tenha esse livro, né, para fazer suas notações, remissões, alguma dúvida que você tenha, quer relembrar uma corrente, uma interpretação que já foi dada aqui numa videoaula. Você pode voltar no seu livro e fazer a leitura também no livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Hoje, página de número 114, visão preterista das sete trombetas. Então vamos à leitura. Diz assim: já para a visão preterista das sete trombetas, muitos dos fatos narrados, principalmente na primeira à sexta trombeta, refere-se ao período que compreende o exílio babilônico até o fim da era da igreja primitiva. As trombetas seriam avisos a Jerusalém apóstata do primeiro século. Para boa parte dos preteristas, a sétima trombeta estaria a se cumprir, enquanto outros mais radicais acreditam que a mesma, inclusive, já teria se cumprido. Então vamos ver aqui a visão preterista. Primeira trombeta, a mistura de saraiva e fogo, misturada com sangue que queima a terça parte da terra, citada em Apocalipse capítulo 8, no versículo 7. Se refere à destruição parcial da terra de Jerusalém, de Israel. Citam Flávio Josefo para descrever a destruição. Jamais a terra ficou tão desfigurada. Onde outrora havia bosques e árvores frondosas, jardins deliciosos, não havia agora uma única árvore. A referência à terça parte sugere que não estamos testemunhando uma destruição completa de Jerusalém e da terra de Israel. A escolha da expansão terça parte, entre aspas, foi influenciada pelo texto de Zacarias capítulo 13, do versículo 7 ao 8, que diz: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Após o pastor Jesus Cristo ter sido ferido, as consequências recaíram sobre a terra de Israel, não se referindo ao planeta Terra como em todo. Genival, aproveitando que o senhor já leu essa primeira trombeta, eu queria até trazer aqui alguns comentários a respeito dela.
A primeira é quem é Flávio Josefo, né? Tem uma nota remissiva no livro aqui, Apocalipse onde vem ao começo, na página 115. Você que já adquiriu o livro, você pode ler na nota remissiva. Vou fazer uma leitura aqui para vocês. Lá vai dizer o seguinte: Flávio Josefo foi um historiador judeu do século I, ou seja, ele foi um historiador judeu a respeito do século I, nascido em Jerusalém por volta do ano 37 depois de Cristo. Ele é conhecido por suas obras Guerra dos Judeus e Antiguidades Judaicas, que narram eventos históricos, principalmente a Guerra Judaico-Romana e a destruição do Segundo Templo, em 70 depois de Cristo. Suas obras são fontes valiosas para entender o contexto histórico e cultural do mundo judaico do Império Romano na época. Então, é este historiador que vai dizer que jamais a Terra ficou tão desfigurada. Que Terra é essa? Todo o planeta Terra? Não. Para Flávio Josefo, a primeira trombeta, ela está tratando de Israel, de Jerusalém. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, que a terra de Israel, a Jerusalém que foi destruída, ela não ficou tão desfigurada. Veja, em 605, 610 a.C., ali já no início do Império Babilônico, a cidade de Jerusalém foi sitiada, muitos jovens foram levados para a Babilônia, inclusive Daniel, muitos sábios foram levados para a Babilônia. Mas você ainda tinha ali um resquício ainda de Jerusalém. Você tem um pouco resquício ainda da cidade. A sede do governo, a sede institucional do governo passa a ser a Babilônia. Assim como a sede do governo depois passa a ser Medo-Persa, depois passa a ser o Império Grego, né, na Grécia, depois na Alexandria e também no Império Romano. Porém, Israel ainda existe ali. Tanto é assim que na época de Cristo ainda havia um governo local. Por mais que houvesse César, Pôncio Pilatos, né, que era uma espécie ali de governador, ainda havia um governo local, que era titularizado por Herodes, ainda no nascimento de Cristo. Ela não havia ainda sido uma destruição tão grande como houve no ano 70 depois de Cristo, que foi a destruição realmente ali da cidade de Jerusalém. E aí Flávio José vai dizer, a terra de Israel, Jerusalém, nunca ficou tão desfigurada. Onde outrora havia bosques e árvores frondosas, jardins deliciosos, não havia agora uma única árvore. A referência à terça parte se refere à destruição de Jerusalém e da terra de Israel. A escolha da expressão terça parte viria de Zacarias 13, capítulo 13, versículos 7 a 8. Então, da primeira até a quarta trombeta, quando vai falar da terça parte dos rios, terça parte das árvores, terça parte dos peixes, estaria falando de Jerusalém e também de Israel. E aí, quando vai falar, ferirei o pastor, esse pastor seria Jesus Cristo, e uma vez o pastor ferido, seria Jesus Cristo, as consequências recairiam sobre a terra de Israel, não se referindo aí à terra, o planeta como um todo, na visão preterista, que é diferente da historicista, que nós já falamos, e da futurista. O historicista vai entender que a terra toda, mas é a somatória do longo da história da humanidade. E os futuristas vão dizer que seria 1/3 da Terra no seu sentido global, planeta Terra. Avançando segunda trombeta. Aqui na segunda trombeta, nós podemos ver o seguinte: nesta trombeta, a grande montanha ardendo em chamas que é lançada sobre o mar é uma referência a Israel, uma comparação ao castigo da Babilônia, lá em Jeremias capítulo 51, versículo 25 ao 26, sendo esta lançada ao mar. Esse entendido como os povos do mundo, Salmo 98, versículo 7, Isaías 23, capítulo 23, versículo 11, como também capítulo 41, versículo 5, Ezequiel, capítulo 26, versículo 16 ao 18, e Daniel, capítulo 7, do versículo 2 ao 3. Para tanto se utilizam da citação bíblica da figueira que não dá frutos e da montanha que é lançada ao mar.
em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22, para justificar a sua aplicação a Israel. Cita-se ainda a descrição de Flávio de Joséfo sobre o caos marítimo cometido àqueles que tentavam fugir do terror do exército romano, via embarcação para as costas da Fenícia, da Síria e mesmo do Egito, e que foram atingidos por forte temporal. Assim, o mar não somente estava coberto de naufrágios, mas também tinto de sangue. Contaram-se até 4.200 corpos que ele atirou à praia. É uma narrativa aí de Flávio Joséfo, né, para dizer a situação em que ficou Israel, cidade de Jerusalém, naquela época, ali no primeiro século, a destruição de Jerusalém no ano 70. E trazendo aí algumas referências, né, logo na segunda trombeta, vai dizer que a grande montanha ardendo em chamas, que é lançada sobre o mar, na verdade, não é uma montanha literal. Que a Bíblia, quando ela vai tratar de nações, ela muitas das vezes se utiliza dessa terminologia montanha. E quando fala mar, está falando de muitos povos, muitas pessoas, muitos reinos. E aí tem algumas referências bíblicas que vão dizer isso, né? Lá no livro de Jeremias, capítulo 51, versos 25 e 26, vai dizer: Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor. O que é monte destruidor? Se a gente for comparar o que está escrito em Jeremias 51, 25, você vai ver claramente essa questão da montanha. Essa montanha de Jeremias é o reino da Babilônia. O reino da Babilônia era chamado de monte destruidor. Eis aqui contra ti, eis-me aqui quem? Eu, Deus. Contra ti quem? Babilônia, monte destruidor. Diz o Senhor, que destróis toda a terra. E estenderei a minha mão contra ti, e te removerei das rochas, e farei de ti um monte de queima. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Então está aqui uma remissão clara de que, às vezes, grandes impérios, grandes nações são chamadas de montanhas, de grande montanha, grande pedra. Essa grande montanha em pedras ardendo em chamas, que será lançado sobre o mar, segundo aqui os preteristas, seria uma metáfora, assim como é dito lá em Jeremias capítulo 51. Aí nós vamos ter ainda outras referências, né? Por exemplo, Ezequiel 26:16, que vai falar justamente de Jerusalém, Israel e todos os príncipes, Ezequiel 26:16 ao 18. E todos os príncipes do mar descerão de seus tronos. Príncipes do mar seriam príncipes do mar das nações, né? Às vezes utiliza-se o nome mar para se referir às nações. E todos os príncipes do mar descerão de seus tronos e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, e se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Aqui também está falando de mar, no seu sentido de muitas nações, e está falando de terra, não no sentido global, mas no sentido terra de Israel, terra de Jerusalém, que as nações vêm para despir Israel, vêm para destruir Jerusalém. E levantarão uma lamentação sobre ti e dirão: pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ou seja, foste forte entre as nações, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Uma referência à destruição, ao castigo de Israel. Ainda uma referência a Daniel, capítulo 7, 2 e 3, que vai dizer: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, quando ele fala aqui também mar, não seria um mar literal, seriam as nações. Okay? Só para a gente poder entender qual seria o cenário ou a linha de raciocínio dos preteristas. Terceira trombeta. Muito bem, aqui na terceira trombeta, deixa-me colocar aqui na tela para todos vocês acompanharem comigo. Está aqui. Terceira trombeta, a grande estrela caindo do céu,
como tocha, cujo nome é Absinto, atingindo a terra parte das fontes dos rios e das águas, também estariam relacionadas à destruição de Israel. A grande estrela seria uma grande nação, poder ou autoridade que atinge, destrói as fontes de águas de Israel por seu pecado. Para tanto, se utilizam as das referências de Isaías 14, versículo 12, Zacarias capítulo 13, versículo 8 ao 9, e de Jeremias capítulo 9, no versículo 12 ao 16, e do capítulo 23, versículo 15. Da terceira trombeta, né? Enquanto os historicistas, lembra? Eles faziam uma vinculação dessa estrela com que se chama absinto, né? Amargo. Então eles vão dizer que a angústia das nações ao longo da história vai se intensificando, esse amargo das nações vai se intensificando até o final. Para os futuristas, essa estrela poderia ser até literal mesmo, uma estrela caindo e destruindo a Terra, algo mais futuro e literal. Já para os preteristas, essa estrela caindo do céu, essa grande estrela caindo do céu, como tocha, cujo nome é Absinto, ela nada mais passaria do que uma grande nação, poder ou autoridade que atinge e destrói Israel. E também poderia ser o próprio Satanás, porque nós temos uma referência lá em Apocalipse 12, que vai tratar sobre a mulher e o dragão. Ali no Apocalipse 12 vai dizer sobre Satanás, sobre a queda de Lúcifer, né? E ali no capítulo 12 de Apocalipse, esse cenário da terceira trombeta, ele é muito próximo uma coisa da outra. Olha lá o que está escrito, Isaías 14, versos 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui, essa referência de Isaías 14, 12 estaria justamente falando a respeito do próprio Satanás. Então, essa grande estrela, segundo esse entendimento, seria Satanás. Zacarias 13, 8 ao 9, vai dizer: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que duas partes dela serão extirpadas e extirparão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Numa referência também, que a terça parte também seria destruída em Israel. Mas lá, vou abrir aqui rapidinho, Apocalipse capítulo 12, que não está na remissão aqui da terceira trombeta, mas eu gostaria de mostrar para vocês, lá no capítulo 12 de Apocalipse, vai dizer o seguinte, 12 versos 7. Capítulo 12, verso 7. Vai dizer assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui seria uma referência a uma batalha celestial, em que o dragão, e o livro de Apocalipse diz que o dragão é Satanás, ele não acharia mais lugar no céu. Então haveria um papel para Satanás de acusador perante Deus. Lembra do livro de Jó, em que Satanás tinha um papel de acusador? Faz um papel de ministério público, pastor Genival. Você tem um juiz, você tem um advogado, você tem um ministério público, faz o papel de acusação. Satanás teria um cara ali no céu de acusação. Ele poderia exercer esse juízo de acusação no céu. Mas com essa batalha que há nos céus, que é dita em Apocalipse 12, verso 7, o dragão e os seus anjos não encontram mais lugar nos céus. E ele perde o posto de acusador. Ele perde esse posto de acusador. Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, assim como a estrela, lembra da grande estrela caindo do céu? A antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado aonde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele.
Olha que interessante. E lembra que Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, vai dizer a mesma coisa. Cristo falando, olha, arrependei-vos, eis que o príncipe deste mundo está próximo, né? Então, tudo isso remete a após a morte e ressurreição de Cristo, a queda de Satanás na terra. Ouvi uma grande voz no céu, versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse, que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus. Opa, o reino acaba de chegar. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, o papel de Satanás, que era de acusador perante Deus, ele nos acusava perante Deus nos céus, ele perde esse posto, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue de Cristo e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. E ais o que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos voltando lá para as trombetas, quarta trombeta. Voltando então aqui para a quarta trombeta, aqui a terça parte dos astros celestes são feridos, para que não dessem seu filho. Segundo os preteristas, ainda estaríamos falando da destruição de Jerusalém, numa referência ao que profetizou o profeta Isaías, em Isaías capítulo 24, versículo 1, capítulo 3, versículo 6, capítulo 21, versículo 23. Já a águia citada em Apocalipse capítulo 8, versículo 13, é uma referência ao Império Romano, símbolo gravado nos escudos e estandartes do exército, do seu exército. A referência da águia como sendo uma grande nação que persegue Israel é descrita em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47 ao 50. E também em Oséias, capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. E em Mateus, capítulo 24, versículo 27 ao 28. É algo sucessivo. Você consegue perceber a ideia? Consegue perceber a ideia dos preteristas? Na terceira trombeta foi a queda de Satanás. Na quarta trombeta é dos anjos. Satanás e seus anjos, eles perdem os seus postos no céu. E aí lembra da terça parte dos astros? São a terça parte dos anjos. Então, quando Cristo morre na cruz, passa a ser estabelecido um juízo contra Satanás nos céus, porque o Cordeiro chega aos céus e é glorificado. Neste momento, há uma batalha de Miguel e seus anjos contra Satanás, o dragão e seus anjos. A terceira trombeta estaria tratando da queda de Satanás. Louvado seja Deus, porque nos céus está tudo normal, está tudo legal, Satanás caiu. Ai dos que habitam a terra, que terra? A terra de Israel e Jerusalém, pelo juízo que vem contra vós, porque Satanás vem com grande ira contra vós. E realmente é um período de ira. Quando Cristo morre no ano 33, naquele período inicia-se um período de grande terror sobre Israel, sobre Jerusalém, que é contado por Flávio Josefo, e a destruição, né, que é culminada ali no ano 70. E faz essa comparativa da queda de Satanás com os anjos, com a terça parte dos anjos, que seriam justamente eles que provocariam a destruição e a queda de Israel no ano 70, utilizando-se do Império Romano, né, desta águia, que seria prefigurada através do Império Romano. Quinta trombeta. Quem depois quiser ler cada remissão pode ler para poder ter uma visão melhor desse entendimento. Quinta trombeta. Então vamos para a quinta trombeta, aqui que diz: a quinta trombeta descreve uma grande estrela caída do céu, sendo-lhe dada a chave do poço do abismo, cuja fumaça escurecia o céu e o ar, e que saíra gafanhotos com poder para causar dano àqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. Essa estrela seria o próprio Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 18. A chave é a permissão dada para a destruição de Israel. Os gafanhotos, para além das suas concepções demoníacas, representam fisicamente as tropas romanas, inclusive para a semelhança da descrição dos gafanhotos com a armadura do exército romano,
Os selados já foram mencionados como os 12.000 de cada uma das tribos de Israel, conforme no capítulo 7 do livro de Apocalipse. O que reforça a tese de que apenas uma parte de Israel foi preservada, os selados, sendo os demais não selados atormentados pelos eventos das trombetas. A quinta trombeta agora está novamente falando da grande estrela que cai do céu, Satanás, só que agora está falando do poderio dele. Ele tem o poder, ele tem na sua mão a chave do poço do abismo, e é ele que libera uma grande fumaça que escurece o sol e o ar, e desse poço saem gafanhotos, que são demônios, né? E explicado aqui no próprio livro do texto, né? Onde o livro Apocalipse é o fim, onde o fim é o começo. E vai tratar dos gafanhotos, numa concepção demoníaca, além da concepção demoníaca, uma concepção também material, física, através do Império Romano. E lá no livro de Joel, capítulo 2, capítulo 1 e 2, vai tratar sobre os 4 gafanhotos. Lembra? Nós falamos de 4 gafanhotos em Joel. Nós falamos também nos selos, os 4 cavalos e seus cavaleiros. Nós falamos sobre os 4 juízos que são exercidos contra Israel, contra Jerusalém. E vai estar dizendo justamente isso, que com a queda de Satanás, é liberado esses demônios, esses gafanhotos, que agem através do Império Romano. Só que o atingimento, esse dano que é causado a Jerusalém e Israel, ele não atinge todo Israel. Ele atinge apenas uma parte, não é toda a nação de Israel. Uma terça parte, o remanescente de Israel, não é atingido. E aí faz referência aos 144 mil selados, porque na quinta trombeta vai dizer que haverá uma tormenta de 5 meses, e naqueles que são selados, não, esses gafanhotos, esses demônios, não poderá tocar nos selados. Opa, quem são os selados? Israel. Então, de quem nós estamos falando? De Israel, vão dizer os preteristas, ok? Sexta trombeta. A sexta trombeta descreve a soltura de 4 anjos que estavam presos juntos ao rio Eufrates, para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Esses anjos seriam demônios presos ao fim do momento certo, destruiria o povo de Israel. Os preteristas entendem que a grande tribulação aconteceu naquela época, no cerco a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A cavalaria citada, de 20.000 vezes 10 milhares, equivalente a 200 milhões, seria uma referência ao poderio do exército que acompanhou esses demônios. Possivelmente todos os exércitos dos países que compunham o Império Romano e que cercaram Jerusalém para a destruição. Mesmo com todo o terror e matança, aquele povo, Israel idólatra e apóstata, não se arrependeram dos seus pecados e abominações. Apocalipse capítulo 9, do versículo 20 ao 21, como também Romanos capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24. E os preteristas novamente vão dizer, tá vendo? Está falando de Israel, né? O rio Eufrates. O rio Eufrates, ele corta ali um pedaço do Oriente Médio, ele passa pelas nações que estão próximas a Israel. Não estaria falando do mundo inteiro, porque senão não falaria um local específico. Não precisaria falar rio Eufrates se estivesse falando do mundo inteiro. Está falando rio Eufrates porque está falando do local específico que é Israel, que é Jerusalém. Ok? E aí vai falar desses 4 anjos que estavam presos para o momento certo destruírem o povo de Israel. O momento certo seria ali por volta do ano 70. Eles falam a respeito dos 200 milhões, para os preteristas não é algo futuro, não é a China, não é a Índia, enfim. Também não é ao longo da história, as grandes guerras que houve ao longo da história, como dizem os historicistas. Para os preteristas, esses 200 milhões seriam das nações vizinhas a Israel. Não uma única nação, mas várias nações vizinhas que punham o Império Romano. O Império Romano, naquela época, ele abrangia várias nações, vários reinos. Né? Tanto é que primeiro nós tivemos o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, que aí incluiu tantas as nações da Pérsia, quanto as nações ali
Babilônia, Egito. O Egito fez parte também desse Império Grego, e aí vai somando nações. Quando chega no Império Romano, você tem todos os reinos anteriores, além de todas as regiões de Roma, submissos ao Império Romano. Então, todas essas nações compunham esse grande exército que vem contra Israel, contra Jerusalém, ali por volta do ano 70, com todo o seu poderio. E aí ele vai dizer, mesmo com todo o terror e matança, aquele povo, Israel, idólatra e apóstata, não se arrependeram dos seus pecados e abominações. Apocalipse 9, 20 e 21. É o que vai dizer lá em Apocalipse 9, 20 e 21. Vai dizer o seguinte: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, então um terço vai ser morto por pragas. Okay? Nós já falamos das trombetas anteriores. Mas um terço dos homens que não foram mortos pelas pragas não se arrependeram de suas obras para não adorarem aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Aí vai dizer 21, 9, 21 de Apocalipse. E não se arrependeram dos seus homicídios, de suas feitiçarias, de sua fornicação, nem dos seus furtos. Nós combinamos isso com Romanos, capítulo 2, versos 17, na época de Paulo aos Romanos, lá vai dizer o seguinte: eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestres de crianças, e tens a forma da ciência e a verdade na lei. Está falando de quem? Dos judeus. Paulo, aos romanos, falando dos judeus. Pois que ensinas o outro, não te ensinas a si mesmo? A ti mesmo? Que pregas que não se deve furtar, furtas? E dizes que não se deve adulterar, adulteras? Que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Continuar falando, depois se você quiser continuar lendo Romano 2, do 17, é o seguinte, mas ele está trazendo um cenário aqui, pastor Genivaldo, muito parecido com o que está em Apocalipse 9, quando ele fala que não se arrependeram dos homicídios. Quem estava praticando homicídios naquela época? Os judeus, homicídios, feitiçarias, fornicação, furtos. Eles diziam que conheciam a lei, eles se colocavam como mestres das leis, ensinavam aos outros, mas eles mesmos não praticavam. Eles mesmos praticavam a feitiçaria, a fornicação, furtos, homicídios, idolatria. E é nesse cenário que vem depois a destruição no ano 70. Morte de Cristo, acontece essas trombetas, né, destruição de uma terça dos rios, das terras, das águas. Mesmo assim os judeus não se arrependem, e por não se arrependerem, vem a destruição no ano 70. Prelúdio. No momento de pausa nas trombetas, João vê um anjo forte com um livrinho aberto. Porém, não pode ainda revelar o que está escrito, pois ainda teria de profetizar a respeito de povos, nações, línguas e reis. Aqui, segundo os preteristas, haveria uma revelação a João de que o Apocalipse não se resumia a Israel ou ao ano 70 depois de Cristo, mas também haveriam profecias a serem cumpridas em face das nações. Ainda há revelação sobre medição do templo e das duas testemunhas tratadas a seguir. Então vamos ler aqui a sétima trombeta. Você vai comentar alguma coisa aqui, Luiz? Não, nós vamos falar futuramente a respeito do João no livrinho e também das duas trombetas. Como nós dissemos, né, esse interlúdio ele acontece nos selos, também aí nas trombetas, nas taças, é a forma literária daquela época. Sétima trombeta. Continuando aqui, a sétima trombeta marca o início da assunção de um reinado. O fato de o reino ter chegado ao primeiro século
da era cristã, não significa que o reino já chegou em toda a sua plenitude. Há um processo em andamento. Cristo reinará até o fim destas eras, quando conquistar definitivamente todos os seus inimigos. Como lá em Daniel, capítulo 2, Daniel 2, 35, 2, 44, diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Daniel, capítulo 2, versículo 35. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você pode ler aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Conhecer essas possíveis interpretações permite ao leitor entender os tempos e as estações, tal qual predito pelo nosso Senhor. Como já foi dito sobre o assunto, não há mestres que se espera. Como já foi dito sobre o assunto, não há mestre. O que se espera é a coerência de raciocínio e de espírito. Vamos prosseguir. Então, nessa sétima trombeta aqui, né, a gente pode ver uma progressividade. Então, em Daniel, quando vai falar sobre a estátua ali de Nabucodonosor, a visão da estátua em Nabucodonosor, é uma pequena pedra que atinge os pés nessa estátua, e é uma pequena pedra que é tirada não por mãos de homens, vem a se tornar um grande reino. E nós acabamos de ler aqui algumas referências que dizem que esse reino começa ali na primeira vinda de Cristo. Só que ele não se exaure na primeira vinda de Cristo. Ele só vai se exaurir no final dos tempos. Convém que ele reine até que, ou seja, é algo continuativo, é algo progressivo. Uma pequena pedra que se torna um grande monte, um pequeno reino que vem se tornar um grande reino. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso nós vamos ver nos próximos capítulos do livro do Apocalipse. Nós vamos ver lá no capítulo 19 a queda do dragão, da grande meretriz, etc. E depois a queda da própria morte, que é lançada no lago de fogo no Apocalipse capítulo 20. Ok? Toda essa história aqui que é descrita em 1 Coríntios também é relatado de forma mais detalhada aqui no livro do Apocalipse. É importante entender essa concepção, pastor Genival, de que os preteristas, aqui os preteristas mais radicais, vão dizer, olha, isso aqui se cumpriu lá atrás. A sétima trombeta estaria falando do início do reino, e não da consumação do reino, para os preteristas, tá? Mais radicais. Preteristas moderados vão dizer, não, do primeiro até o sexto se cumpriu lá atrás, a sétima trombeta vai se cumprir mais para o futuro. Sem nenhum problema. Só que é nesta concepção de que o reino ele começa lá atrás, só que ele tem uma continuidade, esse reino ele vai se expandindo, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, até que ele se consuma em Cristo Jesus e que o Filho, agora sim, com os seus inimigos sob os seus pés, ele entrega esse reino ao Pai. E aí sim há o final de tudo, o novo céu, a nova terra, etc. Tá? Essa aqui seria a visão principal aqui dos preteristas mais moderados a respeito da sétima trombeta. Algum comentário, pastor Genival? Sim, eu creio que se a pessoa ela quiser realmente se aprofundar mais um pouco, é bom ela entender a história. Porque se ela pontuar a partir ali de 605 a.C.,
depois da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, e se ela vir na história, ela vai entender bem tudo isso que nós estamos falando, e ela vai conseguir também, mesmo que ela não venha aderir essa interpretação preterista, ou futurista, ou outras narrativas, mas ela vai conseguir entender e ver como nós estamos conseguindo ver, Luiz. Porque as pessoas que estão nadando no raso, dentro desse entendimento, e não estão se aprofundando, elas não vão conseguir ver como a gente vê. Não, perfeito. Inclusive, eu estou me aprofundando nessa tese, né, do reino já, ainda não. O que seria o já, ainda não? Ou seja, o reino já está presente entre nós. Assim como Cristo dispôs ali nos evangelhos. Tem vários versículos ali nos primeiros evangelhos em que Cristo deixa claro que é chegado até vós o reino dos céus. Porém, esse reino não é deste mundo, ou seja, ele não se consumou na primeira vinda. Ele é um reino progressivo, que vai se consumar ainda na segunda vinda. Por isso nós temos ainda hoje resquícios desse reino, né? Através da nossa fé em Cristo, nós conseguimos alcançar bênçãos, milagres, manifestações, como já sinais desse reino presente. Porém, esse reino ele só é consumado com a nossa salvação eterna no porvir. É muito interessante essa teoria do já ainda não. Mas vamos deixar para uma outra live também. E aí é onde a pessoa ela tem que pontuar assim, 605. Aí passa-se 70 anos, o povo escravizado na Babilônia. Terminou a escravidão, o fim do tempo. Esse povo sai para Jerusalém para reconstruir. E aí você vai ver há cerca de 350 anos, quase 400 anos que se passa para esse povo voltar e estar em Jerusalém para chegar o período da vinda de Cristo, para chegar o Cristo. Então, essa história aleatória que acompanha a Bíblia, a gente vê a Bíblia de um lado e a história dando auxílio à interpretação da Bíblia, da teologia bíblica. E aí chegando até nós, nos dias de hoje, na história depois de Cristo, 2024 depois de Cristo. E assim, nós vamos continuar trazendo para essas pessoas, Luiz, para que elas possam se prepararem para esse grande dia da vinda de Cristo. Certeza, Dr. Benival. E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o livrinho aberto. Aí sim, sobre o interlúdio. Nós falamos do interlúdio há pouco, né? Entre a sexta e a sétima trombeta, que tratou sobre o livrinho aberto, que é dado a João. E falamos também sobre as duas testemunhas. Então é importante, a cana de medir e as duas testemunhas. Então é importante que na próxima live esteja conosco, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, e às 9 horas, sábado, você tem um encontro marcado aqui conosco. Forte abraço, pastor Genival, forte abraço a todos os ouvintes. Um abraço, Luiz. Fiquem todos com Deus. Obrigado por todos vocês terem ficado aqui conosco e vamos juntos em frente, esperando a vinda do Senhor Jesus. Tchau, tchau.